Parte 2, capítulo 36, onde se conta a estranha e jamais imaginada aventura de Dona Dolorida, ou melhor, da Condessa Trifaldi, com uma carta que Sancho Panza escreveu à sua mulher Teresa Panza. Tinha o duque um mordomo de muito burlesco e desembaraçado engenho, que fez o papel de Merlin. Organizou toda a representação da aventura passada, compôs os versos e ensaiou um pajem para se apresentar como Dulcinea. Depois disso, e com a permissão de seus amos, arranjou outra do mais divertido e estranho artifício que se possa imaginar. Perguntou a duquesa a Sancho no dia seguinte se havia dado início à penitência que devia sofrer para desencantar Dulcinea. Disse ele que sim, e que naquela noite se havia aplicado 5 açoites. Perguntou-lhe a duquesa com que os havia aplicado. Respondeu que com a mão. Isso, replicou a duquesa, antes são palmadas que açoites. Tenho para mim que o sábio Merlin não ficará contente com tanta brandura. Mister será que o bom Sancho use alguns cilícios de espinhos ou nós grossos que se possam sentir, porque as letras com sangue entram. E não se há de conceder liberdade tão barata e tão alta senhora como é Dulcinea. Lembre-se, Sancho, de que as obras de caridade praticadas tíbia e frouxamente não têm mérito e nada valem. A isso respondeu Sancho: dê-me vossa senhoria algum açoite ou cordão de flagelo conveniente, que me surrarei com ele, desde que não doa demasiado, pois faço saber a vossa mercê que, embora rústico, minhas carnes têm mais de algodão que de esparto, e não ficará bem que me estropie em proveito alheio. Em boa hora seja, respondeu a duquesa. Dar-vos-ei amanhã um azorrague, que vos venha muito a calhar, e se acomode com a delicadeza de vossas carnes, como se delas fosse a própria irmã. A isso disse Sancho: saiba vossa alteza, senhora minha de minha alma, que escrevi uma carta à minha mulher Teresa Panza, dando-lhe conta de tudo o que me sucedeu depois que me ausentei. Aqui a tenho no peito, e não lhe falta mais do que pôr o sobrescrito. Queria que vossa descrição a leste, porque me parece estar conforme a um governador, quero dizer, ao modo que devem escrever os governadores. E quem editou? Perguntou a duquesa. Quem a havia de ditar senão eu, pecador que sou? Respondeu Sancho. Vós mesma escreveste? Disse a duquesa. Isso nem pensar, respondeu Sancho, porque não sei ler nem escrever, embora saiba assinar. Vejamos lá, disse a duquesa, estou certa de que mostrareis nela a qualidade e a suficiência de vosso engenho. Tirou Sancho de dentro da camisa uma folha de papel aberta, e a duquesa, tomando-a, viu que dizia desta maneira: Carta de Sancho a Teresa Panza, sua mulher. Se bons açoites me dessem, bem montada eu iria. Se bom governo consigo, bons açoites me custa. Isto não o entenderás tu, Teresa minha, por agora, mais tarde o saberás. Fica sabendo, Teresa, que já decidi que andes de coche, e há de ser assim, pois todo outro andar será andar de gatinhas. És mulher de um governador. Vê lá se alguém te chega a roer os calcanhares. Aí te envio uma roupa verde de caçador que me deu minha senhora, a duquesa. Arranja-a de modo que sirva de saia e blusa para nossa filha. Dom Quixote, meu amo, segundo ouvi dizer nesta terra, é um louco sensato e um mentecapto divertido. E eu não lhe fico atrás. Estivemos na cova de Montesinas e o sábio Merlin me indicou para o desencanto de Dulcinea del Toboso, que aí se chama Aldonza Lorenzo, com 3.300 açoites menos 5, que me hei de aplicar. Ficará ela tão desencantada como a mãe que a pariu. Não contarás nada disso a ninguém, porque até mesmo o teu negócio, se o puseres em juízo, dirão uns que é branco, outros que é preto. Daqui a poucos dias partirei para o governo, aonde vou com uma vontade enorme de ganhar dinheiro, pois me disseram que todos os governadores novos vão com essa mesma intenção.
Depois de tomar-lhe o pulso, avisarei se deverás ou não vir ter comigo. O russo vai bem e envia muitas recomendações. Não penso em deixá-lo, ainda que me levassem para ser o grão-turco. A duquesa, minha senhora, beija-te 1000 vezes as mãos, retribui-lhe com 2000, pois não há coisa que menos custe e mais valha, segundo diz meu amo, do que os bons modos. Não foi Deus servido de deparar-me outra maleta com outros 100 escudos, como duquesa outra vez, mas não te aflijas, Teresa minha, pois a salvo está quem toca o alarme, e tudo sairá na decoada do governo. Apenas me causou grande preocupação o fato de me dizerem que, se uma vez o provar, de tanto lamber os dedos acabarei comendo as mãos. Se assim for, não me custaria muito barato, apesar de saber que os estropiados e mancos têm sua pensão na esmola que pedem. Assim, por uma via ou por outra, hás de ser rica e venturosa. E ventura Deus te dê, como pode, e a mim me guarde para servir-te. Deste castelo aos 20 de julho de 1614. Teu marido, o governador, Sancho Panza. Acabando de ler a carta, disse a duquesa a Sancho: em 2 coisas anda um pouco desencaminhado o bom governador. Uma, em dizer ou dar a entender que lhe deram esse governo pelos açoites que há de se aplicar, sabendo, como não pode negar, que quando o duque meu senhor lhe prometeu, nem se sonhava com açoites neste mundo. A outra é que se mostra nela muito cobiçoso, e não quisera eu que fosse assim, pois a cobiça rompe o saco, e o governador cobiçoso faz a justiça desgovernada. Não foi isso que eu quis dizer, senhora, respondeu Sancho. Se a vossa mercê parece que a tal carta não deve seguir assim como está, nada mais há que fazer senão rasgá-la e escrever outra. Mas pode ser que saísse pior, se a deixassem por minha conta. Não, não, replicou a duquesa. Esta aqui está boa e quero que o duque a veja. Com isso, passaram a um jardim, onde haviam de comer naquele dia. Mostrou a duquesa a carta de Sancho ao duque, que a leu com grande satisfação. Comeram, e depois de tirar da mesa e de se haverem entretido por bom espaço de tempo com a saborosa conversação de Sancho, subitamente ouviu-se o som tristíssimo de um pífaro e de um tambor destemperado e cavo. Mostraram todos alvoroçar-se com a confusa, marcial e triste música, especialmente Don Quixote, que não cabia em sua cadeira de tanta inquietação. Sobre Sancho, nem é preciso dizer, pois o medo o levou a seu costumeiro refúgio, que era ao lado ou à barra da saia da duquesa, e, na realidade do fato, o som que se ouvia era deveras tristíssimo e melancólico. Estando todos assim em suspenso, viram entrar pelo jardim adentro 2 homens com vestes de luto, de tal modo compridas que se arrastavam pelo chão. Vinham tocando 2 grandes tambores igualmente cobertos de negro. Ao lado deles vinha o tocador de pífaro, com vestes negras como pés, do mesmo modo que os demais. Seguia atrás dos 3 um personagem de corpo agigantado, antes coberto que propriamente vestido com uma negríssima sotaina, de cauda também desaforadamente grande. Atravessado sobre a soitana, cingiu o amplo talim, também negro, do qual pedia um desmensurado alfange, de guarnições e bainha negras. Trazia o rosto coberto por transparente véu negro, por trás do qual se entrevia uma longuíssima barba, alva como a neve. Movia o passo ao ritmo dos tambores com muita gravidade e calma. Em suma, a majestade do porte, o caminhar compassado, seu negrume e todo o seu séquito podiam deixar em suspenso, como de fato deixaram, todos aqueles que, sem o conhecer, o viam. Chegou, pois, com a lentidão e propopeia já citadas, a ajoelhar-se ante o duque, que, de pé junto aos demais, ali o esperava. O duque, porém, de maneira alguma consentiu que ele falasse, enquanto não se levantasse.
Assim o fez o prodigioso espantalho e, posto de pé, ergueu o véu do rosto e exibiu a mais horrenda, a mais longa, a mais branca e a mais hirsuta barba que até então haviam visto olhos humanos. A seguir, desarraigou e arrancou do amplo e dilatoso peito uma voz grave e sonora e, pondo os olhos no duque, disse: Altíssimo e poderoso Senhor, chamam-me Trifaldin da Barba Branca. Sou escudeiro da Condessa Trifaldi, por outro nome chamada Dona Dolorida, da parte de quem trago a vossa grandeza uma embaixada. É de que vossa magnificência se sirva de dar-lhe faculdade e licença para entrar e narrar sua coita, que é uma das mais novas e mais admiráveis que o mais coitado pensamento do orbe possa haver pensado. Primeiramente, porém, deseja ela saber se neste castelo se encontra o valoroso e invicto cavaleiro Don Quixote de la Mancha, a cuja busca vem, a pé e em jejum, desde o reino da Candaia até esse vosso estado, coisa que se pode e se deve ter por milagre, ou por força de encantamento. Está ela à porta desta fortaleza ou casa de campo? E, para entrar, aguarda apenas o vosso beneplácito. Tenho dito. Em seguida tossiu e confiou as barbas de cima a baixo com ambas as mãos e muito sossego, esperando a resposta do duque, que foi esta. Já há muitos dias, bom escudeiro Trifaldin de Barba Branca, temos notícia da desventura de minha senhora a Condessa Trifaldi, que devido aos feiticeiros ganhou o apelido de Dona Dolorida. Bem podeis, estupendo escudeiro, dizer-lhe que entre, pois aqui se encontra o valente cavaleiro Don Quixote de la Mancha, de cuja condição generosa se pode prometer com segurança todo amparo e toda ajuda. Igualmente lhe podereis dizer, de minha parte, que, se meu favor lhe for necessário, não há de faltar-lhe, pois obrigado que me tem a prestá-lo o ser cavaleiro, a quem cabe e concerne favorecer a toda casta de mulheres, em especial as damas viúvas, menoscabadas e doloridas, como deve estar sua senhoria. Ouvindo isso, Trifaldin inclinou o joelho até o solo e, fazendo sinal ao pífaro e aos tambores para que tocassem com o mesmo som e o mesmo compasso com que havia entrado, voltou a sair do jardim, deixando a todos admirados de sua presença e compostura. Virando-se para Don Quixote, disse-lhe o duque: Enfim, famoso cavaleiro, não podem as trevas da maldade ou da ignorância encobrir e obscurecer a luz do valor e da virtude. Digo isto porque não faz mais do que 6 dias que vossa bondade está neste castelo e já vem à sua procura, de longes e distantes terras, não em carroças nem em dromedários, mas a pé e em jejum. Os tristes e os aflitos, confiados em que nesse fortíssimo braço hão de achar o remédio de suas penas e aflições, graças a vossas grandes façanhas, que correm e dão a volta por toda a terra descoberta. Quisera eu, senhor duque, respondeu Don Quixote, que estivesse aqui presente aquele bendito religioso que, outro dia à mesa, demonstrou possuir tanta má vontade e tanta ojeriza contra os cavaleiros andantes, para que ele visse com os próprios olhos se são ou não necessários ao mundo tais cavaleiros. E também poderia tocar com as próprias mãos que os extraordinariamente afligidos e desconsolados, em casos graves e em desditas enormes, não vão buscar seu remédio às casas dos letrados, nem às dos sacristães de aldeia, nem ao cavaleiro que nunca se resolveu a sair dos limites de seu domínio, nem ao cortesão preguiçoso, que antes procura conhecer novas aventuras, para referi-las e narrá-las, do que realizar obras e façanhas para que outros as contem e escrevam. O remédio das aflições, o socorro das necessidades, o amparo das donzelas, o consolo das viúvas, em nenhum gênero de pessoas melhor pode ser encontrado que nos cavaleiros andantes.
E por ser eu um deles, dou infinitas graças ao céu e dou por muito bem empregado qualquer desmando e trabalho que neste tão honroso exercício me possa suceder. Venha essa dama e peça o que quiser, que lhe aviarei seu remédio, pela força de meu braço e pela intrépida resolução de meu animoso espírito.